Bom, estamos aqui na aula de eletrônica operacional, tá? Então nós vamos discutir hoje amplificadores de pequenos sinais, tá? Então o objetivo exatamente dessa aula aqui é vocês entenderem como é que o sinal amplifica, tá certo? Então, porque a gente vai verificar quando a gente for estudar o amplificador operacional, vários circuitos desses tem interno no amplificador operacional, né? E aí o pessoal fala assim, como é que o negócio funciona para a gente poder entender claramente. O que nós estudamos, né, ele seria isso aqui, ó. Então eu vou até fazer uma coisa, vou deletar aqui, só de curiosidade, aqui, ó. Pô, deletei, né. Foi isso aqui que a gente estudou, né? A gente estudou polarização DC dos transistores, né? Então não há mais necessidade da gente ficar discutindo isso, como é que é feito, né? Inclusive, todas as polaridades lá, ó, A, B, C, D, VA, VB, VC, tudo já está consolidado, gente. Certo? Isso aí a gente verifica, tá? E aí, quando a gente fazia análise DC, a gente tinha esses valores aí, ó. Aí, tá vendo? Ó? Esse é o valor DC, né? A corrente do coletor, 16,89, a corrente da base, 83 micro, tá? Então, se a gente seguir esse parâmetro aí, a gente fizer uma continha aqui, ó, 16,89 mili, né? Isso é o IC. Se a gente dividir pelo IB, que é 83 micro, então a gente tem 203,5, 204, o beta é 204. Tá vendo? A gente poder, até que eu coloquei aqui, ó, beta 204. Como é que calcula isso aqui, gente? Vocês já sabem calcular. Tá? Eu não posso ficar assim, me prendendo em algumas coisas que a gente verifica. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse circuito, né? Eu vou isolar esse circuito, criando estágios, porque o que pode acontecer? Por exemplo, eu poderia ter esse estágio, mandando para um outro estágio igual a esse, e vou ligando em cascata, né? Então, o que acontece? É um bloco desse mandando para outro. Aí existem várias configurações que a gente estuda no circuito de eletrônica, né? Acontece que você vai reparar, né? Então eu vou até bater um Ctrl+C, eu vou ficar voltando. Nossa, isso aqui, ó, tá vendo? Você tá reparando que existem uns capacitores aqui agora. Nossa senhora, já tava meio coisa com resistor, agora, ó, tem capacitor aqui, ó, tá vendo? Ó, pô, pôs uma chave aqui, com capacitor aqui também, outro capacitor. Bom, aí eu faço uma perguntinha, né? É assim, a função do capacitor é armazenar a carga elétrica tal certinho, mas o capacitor tem outras funções também, tem outros objetivos também. O que o pessoal poderia comentar de outros objetivos também que um capacitor é capaz de fazer? Então aí, chat, pode digitar aí, pessoal, por favor. Eliminar ruído. Você está falando na parte digital, né, que seria ele fazer aquela filtragem, né, da chave. Perfeito? Seria isso, Arthur? Isso. Ó, beleza, isso é da parte digital, ótimo. Tá, e agora no analógico, então aqui, porque o circuito aqui é analógico. Analógico, aqui eu coloquei uma tensão de entrada, né? Vamos olhar essa tensão de entrada aqui, ó. Essa tensão de entrada aqui, ó, ela é uma senoide, tá aqui, senoide, e ela tem 10 milivolts. Isso aqui é sinal quase de microfone, tá? Muitos sensores também, ó. Não, vamos pegar aí, ó, termopar, tudo nessa ordem aí, ó, tá? Sensores de temperatura. Mas, neste caso aí, se a gente estiver jogando bem, ó, o microfone é 10 milivolts, facilmente. E aí, nós temos aqui uma frequência de geração dele de 1 kHz, tá vendo? Então já não é sinal de rede elétrica, é sinal de frequência mesmo, né? Sem problema nenhum. Então esse sinal, o que aconteceu?
ele foi acoplado, aí tem um capacitor aqui, né? E aí eu tenho agora o circuito que a gente estudou, aí depois ele tem, ó, tem um capacitor para cá e tem um capacitor aqui na saída, e aqui tá minha carga RL, né, tal. Então, o Arthur falou que ele na ruído. Mais coisas aí, por favor, que a gente pode entender claramente como é que seria a função do capacitor. Né, Vê? Então, pessoal, bom, vamos melhorar então. Reatância capacitiva, acoplamento de sinal, sensor. Ah, sim, tá, o sensor tal. Não, mas eu estou perguntando nesse circuito aí, ó. Tá? Para que servem esses capacitores aí? Tá? Então, não é sensor, né? Porque acoplamento de sinal. O que você chama de acoplamento de sinal, Daniel? Você pode estar, você pode querer passar um sinal onde já tem outro sinal, ou você quer, de alguma forma, por exemplo, no caso de uma transmissão, né? Você pode passar diferentes frequências no mesmo meio, e aí você pode usar um filtro com capacitores para fazer isso, né? É interessante sua resposta. Você tá bem próximo do que está acontecendo aqui, né? Filtro passa baixas. E não, inclusive eu tenho uma das. Não seria nesse caso aí, não, tá, o Arthur? Gente, o detalhe é o seguinte: vamos lá. O que é reatância capacitiva? Né, o valor da reatância capacitiva. Vamos pegar aqui para aumentar aqui, ó. Então, reatância capacitiva, que é o meu XC, né, gente? O XC, ele é 1 dividido por ômega, eu coloquei aqui, ômega C. Perfeito? Então, o que acontece? O ômega C é 1 dividido por 2 pi, não tem como fazer o pi aqui, eu vou chamar de pi mesmo, tá? Só para 2 pi vezes F, vezes a capacitância. Bom, então, pergunta fácil. Quanto que vale a reatância num circuito contínuo? Né? Quanto que vale a reatância capacitiva num circuito contínuo? Zero. Zero, porque a Zero. frequência é zero, né? Então tá. Alberto falou que é zero. A reatância vale zero. A frequência é zero, né? Quanto vale a reatância? A reatância tende para infinito aí, né? Tende para infinito. Exatamente, tende para infinito. Então, um dos objetivos do capacitor em um circuito contínuo, tá? Nesse circuito analógico, nessa parte contínua, é barrar a tensão contínua. Um dos principais fundamentos é isso. Então, olha que coisa interessante. Essa parte toda que a gente fez aqui, ela é polarização DC. Foi lá que a gente achou o IB, a gente transformou o TVNAN, achou a correia de coletor, resistor de estabilização, tal. Mas aí o que aconteceu? A entrada de um sinal fora desse circuito aqui, eu pus um capacitor. Então, esse sinal contínuo que está aqui, ele não consegue ir para cá, ele vai parar aqui, ó. Ele vai parar nesse potencial aqui, ó, tudinho aqui. Né? Ele não vai para lá, ele não consegue ir, porque esse cara aqui barra. A mesma coisa vai acontecer quando chegar aqui no coletor, que eu coloquei um VC aqui, ó. Não vai passar nada depois desse capacitor C2 aqui, né? Morreu. Contínuo não passa, não. E aí eu tenho que agora também um capacitor, né? Que eu coloquei uma chave aqui, ó, tem hora que eu vou acionar, né? Tem hora que eu vou acionar, não vou acionar. Aqui, ó, tá vendo? Ó?
E uma vez que ele aciona, vai acontecer uma coisa interessante. Né? Quando eu desacionar, vai acontecer outra coisa. Bom, então, gente, um dos motivos de eu ter colocado esses dois capacitores aqui, principalmente, foi para impedir, né? Eu fiz uma prisão. Pode falar mais ou menos aqui. Eu fiz uma prisão em relação exatamente o bloco principal. Tá? O bloco principal virou uma prisão, né? O sinal contínuo não sai. E fica assim. E aí, incrivelmente, eu tenho aqui uma fonte no domínio do tempo, uma senoide, tá? Ela tem frequência. Então, se ela tem frequência, automaticamente ela vai ter reatância. Se tiver reatância, você calcula esse capacitor aqui de uma maneira que isso aqui tenda a um valor muito baixo, então o valor contínuo passa. Olha que coisa engraçada, né? Você vai, que trem de doido. Você está falando para mim que o contínuo fica travado, mas quando chega no alternado, ele entra. O capacitor aqui, ele é um cara inteligente, ele é como um porteiro. Né? Ele fala assim, não, você pode entrar, você é alternado. Né? Você entra, você é gente boa. Aí o cara quer fugir da prisão, não, você é contínuo, você é presidiário, você não pode sair, não, você só pode receber visita. É mais ou menos isso que está acontecendo. Barrar a condição contínua seria o mesmo que um filtro passar... Não. O filtro é outra coisa. Tá? Aqui não, aqui mesmo, a aplicação ali, ele é um circuito para barrar a tensão contínua. Tá? Então, esse capacitor C1 que está na entrada aí, ele parece meio porteiro de prisão. Você quer uma prisão, né? Aqui, ó. Os caras aqui do contínuo, eles querem sair, ó. Não tem jeito de sair para cá, não tem jeito de sair para cá. Mas o cara do alternado, ele entra. Mesmo ele sendo pequenininho, eu sou pequenininho, mas eu entro. Então, tá bom. Então, aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse sinal que vai estar aqui, ele vai estar agora sendo somado com o valor alternado que está aqui. Então, a base aqui, ó, ela vai ter uma polarização DC, que é o VT-Venan, que vocês verificaram, desculpa, é um divisor de tensão. Aí depois você pode criar o modelo equivalente que é o T-Venan e tal, mas aí o que você vai ter é o seguinte, você vai ter uma tensão contínua e vai ter uma ondinha por cima. É isso que vai acontecer. Tá? E para a gente entender isso melhor, deixa eu pegar um outro circuito aqui, deixa eu ver. Aqui está uma coisa muito legal. A gente tem essa análise aqui, ó. Vamos analisar isso aqui. Você fica sabendo porque esse diagrama aqui vem cá. Opa. Bom, então é o seguinte. Quando você desenvolve um amplificador para pequenos sinais, tem duas coisas que você pode fazer. Aí agora você vai entender a importância da reta de carga. Né? E a reta de carga você aprendeu que ela acha o maior valor possível de coletor e o maior valor possível de VCE. Né? Aí você traça essa reta aqui, ó, que é a reta de carga. Tá vendo? Você coloca a reta de carga aqui. E aí, o que você consegue projetar com a reta de carga? Você consegue verificar a saída. Né? O objetivo, esses dois sistemas aqui, você esquece, a gente só tinha esse aqui, porque agora está colocando um alternado aqui. Né? Então, antigamente a gente só tinha o interesse no ponto quiescente, que era o ponto onde a gente aplicava um valor contínuo. Então, todos esses que a gente fez anteriormente, a gente colocava aqui o valor contínuo e a gente sabia qual que é. Aí tinha aquele exercício que tinha, você sabia o beta e você não sabia o beta. Né? Quando você não sabe o beta, você fazia uma aproximação. Quando você tem o beta, você encontra o valor correto. Bom, aí o que acontece? Então, esse valor aqui, né, que é o ponto quiescente, ele determinava para nós o ponto de operação da saída. Né? Então, o que acontece? Eu tinha o valor máximo de VCE que você podia ter, você tinha o máximo de C, e aí você achava uma corrente de base. Essa corrente de base aqui, ela dependia do quê?
ela dependia exatamente do trabalho desses dois resistores aqui, ó, né, do paralelo deles, né, você fazia uma continha lá, e aí você encontrava qual que era a relação dessa base aqui. Então, quando esse valor, por exemplo, de RB2 ficava muito grande, né, se ficava muito grande, quer dizer que a tensão aqui ficava quase toda em cima dele, né? Quando ele ficava muito pequenininho, quer dizer que a tensão ficava toda praticamente nesse resistor aqui. Mas quando se ficava muito grande, você tinha esse valor tendendo a um curto, né, que ele tendia a saturação, e aí você tinha o menor VCE possível. Enquanto a partir do valor ficava muito grande, você tinha o VCE aproximadamente com o valor da alimentação. E aí, você modificando esses valores de RB, você pode ter vários VCEs. Então, quando eu olho nesse desenho aqui, eu tiro uma análise do circuito de carro. Né? Vamos terminar aqui uma coisa aqui, ó. Então, olha que coisa interessante. Né? A minha polarização DC está aqui em quê? Essa amplitude que eu estou fazendo aqui é exatamente a amplitude que eu vou aplicar aqui na base. Tá vendo? Porque aqui eu tenho um valor contínuo, né? Então, o que aconteceu? Eu fiz uma polarização DC, eu fiz uma polarização contínua, que chegou e colocou na base do meu transistor o quê? O valor contínuo mais uma ondinha. Ué, então eu tenho exatamente isso aqui, ó lá. Eu tenho o meu valor contínuo com uma ondinha. Né? Essa ondinha aqui é pequenininha. Isso aqui é a amplitude da ondinha, né? Ó, de 1 milivolt. Não, é 10. Quanto que é o circuito aqui? Desculpa, nem lembro. Quanto que é o circuito? Opa, desculpa. Aqui é o meu circuito de 10 milivolts. Tá? 10 milivolts de pico. Então, aqui, ó, 10 milivolts de pico menos 10 de pico. Tá? Então, esse valor é pequenininho. Aí, olha que interessante. Quando você fazia isso, o que aconteceu automaticamente? Você mudava os pontos referente às retas da corrente de base. Né? Então, quando vinha um sinal mais alto, olha, ele vai lá e excitava mais a corrente de base. Aí ele produzia um valor no coletor menor. Tá vendo aqui? Ó? Quanto você mais excitava a base, menor o coletor ficava. Né? Aí quando você aplicava um sinal menor possível, olha lá, mexia exatamente no valor menor de corrente de base, então você tinha uma maior saída, também a saída ficava maior aqui, ficava menor. Então, nessa apresentação que está aqui nesse desenho aqui, ele está mostrando que à medida que você vai aplicar uma senoide, neste caso aqui você teria um valor um pouco menor que 4, né, um 3,8 aqui, e quando você jogava o valor menor aqui, ele dava um 5,5, 5,6. Então ele ficava aqui, ó, 3,8, 5,6, 3,8, 5,6 ficaria, né? Então, nesse circuito aqui, olha que coisa impressionante que aconteceu, né? Ele foi capaz de pegar 10 milivolts e transformar nessa diferença aqui, ó. Então, quanto que seria essa brincadeira aqui, ó? Né? Então, olha só. Esse tamanho aqui, tá dando aqui 4,5, tá dando 1,2 mais ou menos, né? Porque aqui, deixa eu ver, aqui é o 5, né? Então 1,2 para cá e tá... então o gráfico tá um pouquinho ruim aqui. Tá dando mais ou menos 1,2, um pouquinho aqui. Então aqui, ó, então se a gente analisasse essa condição desse gráfico aqui em relação ao nosso circuito, quer dizer que eu tenho 1,2 na saída, então o ganho de tensão seria o valor da saída pela entrada por 10 milivolts. Olha lá, você tem um ganho de 120. Tá vendo? É um ganho bom. Tá vendo? O ganho de tensão foi 120. Aí você pegou um sinal pequenininho e fez ele ficar 120 vezes maior. Então o objetivo do amplificador de pequenos sinais é esse. Você pegar um pequeno sinal e transformar ele em um valor maior. Tá? Agora, a gente tem que ter um cuidado. Peraí, eu não entendi uma coisa que você falou aí. Como que você descobriu 1,2? Não, o gráfico. Aqui, ó. Aqui é 3,8, aqui é 6 mais ou menos. Se eu dividir, pegar esse valor máximo aqui dividir por 2, dá 1,2 mais ou menos. Mas isso aí é tensão ou é corrente? Tensão, ué. Aqui é VCE, ué.
Aqui é o gráfico de VCE por IC. Tá? Isso se chama reta de carga, né? Talvez Ah, já tem um mas. bom tempo que você... Ah, não, entendi. É porque eu tô vendo na linha de baixo, vi corte e achei que era corrente. Não, entendi. Então você tá Tá. olhando agora. Tá bom, entendi. Aqui, ó. Variação de VCE. Tá vendo? Aqui é variação de C. E aqui é variação de B. Tá bom, Então, entendi. se eu colocasse aqui 10 milivolts, tá? 10 milivolts de pico, menos 10 de pico. Tá? Eu estou pegando, estou imaginando que isso aqui fosse a mesma coisa no caso do exemplo anterior, tá? Mas olha que coisa legal. Quando eu dei um pico maior aqui, que seria os meus 10 milivolts, ele foi lá e bateu nessa reta de B, né? Porque o ponto quiescente é essa aqui, ó, mas ele bateu na de cá. Na hora que ele bateu de cá, ele produziu um VCE menor, porque a corrente de base é maior, ué. Então ele produziu aqui um 3,8, um 4 aqui, não sei quanto está desse valor aqui. Eu estou imaginando que isso aqui é 3,8. Enquanto a partir, se você estiver gerando aqui menos 10 mili, ele está produzindo uma corrente mais baixa. Então ele chegou nessa curva e produziu menos um IB menor, ele vai produzir um VCE maior. Então o que acontece? Isso aqui tem 10 milivolts, né, de pico, tá? Em compensação aqui foi para 1,2. Então, 1,2 dividido por 10 mil dá 120 vezes. Então, eu montei o meu primeiro amplificador. Esse que seria o objetivo do amplificador de pequenos sinais. Tá? Então, olha só como é que a coisa pensa. A coisa pensa o seguinte, aqui está o exemplo simplificado, né? Como é que a coisa funciona? Não, esse aqui, ó. Então, o que fez aqui, ó? Eu polarizei, né? Então, assim, a polarização contínua, ela tem o poder de elevar o valor. É isso que ela faz. Ela pega lá do zero e transforma o IC, né? Porque a sua saída aqui está em função de IC, né? E faz o IC ficar muito grande. E fica beta vezes o transistor na situação lá, por IC aumentar. E aí, o que você faz? Aí você prende, você faz uma gaiola, você faz uma cadeia desse circuito contínuo. E essa cadeia é feita com os capacitores que eles vão barrar a tensão contínua. Então, o sinal contínuo não escapa, ele fica preso aqui dentro. Né? Nem o sinal escapa para cá e nem esse aqui sai, ele fica preso aqui. E aí o capacitor, ele é um cara, ele fala assim, não, o alternado eu deixo passar. Aí o alternado pequenininho, ele entra e ele o que acontece? Você vai ter o contínuo e o alternado em cima dele. Você não vai ter duas ondas interligadas a zero, não. Você tem uma acrescida à outra. Se o pessoal estiver sentindo dúvida, eu vou fazer então o seguinte, quer ver? Eu vou só ter um save aqui, só um pouquinho. Vou abrir então uma telinha, porque eu acho que talvez o pessoal esteja um pouco em dúvida. Eu venho aqui em fonte. Então aqui, ó, tá aqui uma fonte alternada. Então aqui, ó, vou colocar aqui então, por exemplo, uma senoide. Aqui, ó. 1 volt, tá? Aí eu vou colocar aqui, então, uma pontazinha de prova. Tá aqui a minha ponta de prova. E vou ligar aqui ao meu TR. Aí, então, se eu fizer essa forma de onda aqui agora, ó, vírgula. Vírgula. Olha lá. Então eu vou ter, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui, né? O sinal começando semiciclo positivo, negativo, positivo, negativo. Agora, quando eu jogo uma componente DC, né? Igual que ó, sinal DC. Então eu vou colocar aqui em vez de não é resistência não, nível DC. Em vez de eu deixar ele no 0, eu vou colocar ele no 3. Então, que forma de onda que eu vou ter aqui agora? Hein, pessoal? Que é o que eu vou ter aqui agora? Né? Eu tenho ela de 1, né? Mais ou menos 1. E depois eu coloquei um 3 ali. Ela vai ficar, então,
em que? Ela vai ficar em 4 e 2, né? Vou ficar aqui, olha lá, tá vendo? Ó? Ela ficou em 4 e 2. Então você imagina exatamente isso, tá? Então, quando eu fiz aquela brincadeira ali, ó, né, eu vou tirar a senoide aqui, só que eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 milivolts, ó. 10 mili, aqui, ó. Você vai ver praticamente o sinal contínuo, né? Mas não é contínuo. Ah lá, tá vendo, ó? Isso aqui é o que está acontecendo aqui, ó. Opa, perdão. Isso aqui é o que está acontecendo aqui, ó. Exatamente aqui. Né? Aí se você der um zoom nele, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Tá. Só um pouquinho, peraí, como é que eu faço para ver isso aqui? Vou ter que dar um zoom mais aqui, né? Ah, tá, é porque a frequência está muito... Deixa eu colocar uma frequência maior, que aí dá para ver melhor. Tá, eu entendi o que aconteceu aqui. Em vez de deixar... Depois eu vou colocar 100 kHz, aí ele aparece, quer ver, ó? Porque estava pequenininho, né? Tá certo. Então, vou pôr aqui, acho que 5.000 já dá para ver, quer ver? Ah lá, agora já apareceu. Então, você vê um sinal contínuo. Mas se você der um zoomzinho nesse cara aqui, ó. Ah lá, a ondinha tá lá, tá vendo? Ó? O que você tem é exatamente isso aqui. Tá vendo? Ó? O que você tem? Você tem o 3 volts, do jeito que você viu anteriormente ali. E aí esses 3 volts automaticamente tem uma ondinha em cima dele. Né? É como se essa onda estivesse sendo carregada pelo valor contínuo. Aqui, tá vendo? Ó? Tem aqui a polarização. Esse aqui é a polarização de base. Aqui eu coloquei 3 aqui, ó, nesse circuito aqui. Então, vamos voltar para ele aqui, ó. Pequeno sinal, tal. DC. Vou colocar uma ponta de prova aqui só para a gente medir, tá? Inventares, medidores, isso. Aqui eu vou colocar aqui, ó. Aqui tá com VF2. Olha lá, 418. Tá vendo? Ele é 418. Olha lá, e o sinal contínuo e o sinal alternado, tá vendo aqui, no domínio do tempo, ele não tem nenhuma componente. Um pouquinho, por favor, peraí. Ah, ele não tem nenhuma componente. Tá vendo? Ó? Então é o quê? É o sinal de mais ou menos 10 milivolts, né? Ou 10 milivolts de pico, tá? Aí ele passa, isso aqui é um curto, né? Para sinal no domínio do tempo, mas em compensação ele é totalmente, não deixa passar onda contínua. E aqui eu tenho 418. Então o que eu teria aqui nesse circuito aqui seria o quê? Um 418, né? Então vou pôr aqui, ó, 4,18. Uma senoide de 10 mili. Então aqui, ó, o sinal que está entrando naquela base ali é exatamente esse aqui, ó. É exatamente esse aqui. E aí se eu der um zoomzinho, ah lá, eu vejo a onda. Tá vendo? Ó? Dúvidas, por favor? E aí, comentários, dúvidas, por favor? Por enquanto tá tranquilo, Albert. Tá dando para pegar. Sem dúvidas, Arthur Carlos. Vamos ver perguntas de opinião pública. Hudson, e aí? Boa noite, professor. Por enquanto está tranquilo. Deu para sacar a combinação dos sinais ali? Deu, né? Sim. Beleza. Só um pouquinho aqui que eu... Só um pouquinho aqui. Vou colocar 0,1 só para... Ah lá, certinho e tal. Depois a gente discute isso aqui. Tá ótimo. Bom, então tá aí. Então o sinal, ele veio aqui para cá. E aí o que acontece? A base, né? O valor que eu comentei para vocês aqui na base, ele automaticamente ele varia isso aqui, então ele vai variar a saída. Esse gráfico aqui mostra uma coisa tão interessante, que é o seguinte:
Quando você aplica o valor do semiciclo positivo, tá vendo? Você aplicou o valor positivo, você vai ver que aquele surge 180 graus depois do sinal aqui, tá vendo? E quando você tem um sinal negativo, ele surge 180 graus à frente. Quem seria capaz de falar para mim por que isso acontece? Né? Quem seria capaz de falar para mim? Então, vou mostrar aqui o circuito. Por que isso acontece? Né? Por que se eu aplicar uma senoide, né, aqui para cá, aqui vai sair o contrário da senoide? Né? E aí, qual que seria a explicação? O capacitor muda a fase do sinal? Não, não é o capacitor, não. Sugestões. Bom, então vou fazer uma pergunta oral. Fazer uma pergunta oral. Vamos ver aqui. Bruno Alves. E aí? Por que o sinal sai invertido? Você sabe, amigão? Ô, professor, não sei não, viu? Não sabe, não. Então tá. Vou pegar uma... Emily. Por que o sinal sai invertido? Você sabe, Emily? Não sei, Elbert. Não sabe. Então, ó, muito simples, gente. Quando a gente aprendeu a polarização, a gente não fez o circuito que era assim nesse estilo do VBE aqui, e a gente depois tinha um outro circuito pro lado de cá, não é isso? Então, o que acontece é o seguinte, a corrente coletora está descendo, e a corrente base está indo para o emissor. Então, o que acontece é o seguinte, gente, a corrente que está entrando aqui na base, ela está contribuindo na criação do IE. Mas é ela que, digamos assim, através de uma espécie de uma válvula, de uma torneira aqui, ela é o que faz exatamente o IC descer. Então, o que acontece? A corrente do coletor, ela é defasada a 180 graus em relação ao que sai do emissor. Então, se o emissor ele está em função da criação do IB, logicamente o sinal aqui tem que ser 180 graus defasado, com certeza. Tá? Então, o sinal ali sai defasado por causa de exatamente ele está saindo no coletor. Se ele estivesse saindo no emissor, ele estaria exatamente em fase. Bom, aí, mas existe um outro aspecto também, a gente vai verificar que agora é essa telinha aqui, ó. Elbert, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se me alcança, pode falar. Isso é em função do tempo que o transistor leva para responder à excitação ali da corrente base emissor? Não, isso é uma questão mesmo do sentido de corrente está circulando. A corrente está para baixo, aí você está pedindo para ela dar uma subidinha aqui, perfeito? Perfeito. Então, a corrente não sobe. Então, assim, o que eu estou te pedindo é a corrente da base para o coletor. Não existe essa corrente. Né? Então, se essa corrente seria positiva para cá, a descendo só pode ser negativa. Então, aí a explicação também, digamos, a nível de circuitos elétricos. Agora, digamos que agora você vai me perguntar para mim o elétron passando dentro da matéria. Então, digamos que você está querendo fazer essa situação. Então, é muito simples você verificar aqui, ó. A corrente elétrica está descendo, tá? E essa corrente elétrica vem para cá. Então, a corrente circula por causa da diferença de potencial. Esse potencial aqui é maior do que esse. Então, por isso que a corrente desce, tá? Aí, ó, por que a corrente está vindo aqui? Ela é pequenininha, né? Porque tem uma amplitude pequena, porque então ela vindo aqui para cá. E é o que acontece? Ela sempre vai fluir do maior potencial para o menor. O potencial, normalmente, que existe na base, ele vai ser normalmente menor na característica alternada.
tá? Não carência contínua. Contínua você pode ter contra contrário, você pode ter corte de saturação. Mas a amplitude do alternado é muito vezes menor porque ela está sofrendo ganho em relação à parte do coletor, tá? Então, não tem como isso acontecer, tá? Então, a corrente, ela inverte a fase para efeito exatamente do equilíbrio da equação matemática ali, tá? Mas se você analisar bem, assim, não existe corrente da base para o coletor, então, a corrente é descendo, então ela tem que ser invertida, tá? Bom, continuando aqui. Então, agora, nesse desenho aqui, tem uma outra coisa bastante interessante, que é a importância do ponto quiescente. Então, assim, quando você... Aqui já é uma explicação, gente, como é que você constrói um amplificador. Tá? Por isso que às vezes eu falei para vocês falam assim, nossa, reta de carga é tão fácil. Gente, antigamente as pessoas desenvolviam os equipamentos com reta de carga. O que vocês aprenderam de cálculo do RB, do TVNAM, da corrente coletor, aquilo ali é para você aproximar os valores, para você comprovar praticamente a reta de carga. Mas antigamente o pessoal só desenvolvia circuito com reta de carga. Então, um dos principais objetivos que você fazia quando você queria mexer com um circuito amplificador, né? Esse aqui é um amplificador chamado amplificador classe A, né? Porque ele vai reproduzir os 360 graus fielmente. Você tem aqui a situação A, a situação B e a situação C. Na situação A, eu coloquei o ponto quiescente bem no meio da reta de carga, né? Aqui é o corrente máxima de coletor, aqui é o VCE máximo possível do circuito. Então eu coloquei o ponto quiescente na metade. Então se você quer de 0 a 10, eu escolheria o meu ponto quiescente bem ficar no 5, ou no 6, ou um 4. Tá? Não passaria disso, seria o meu ponto quiescente. Para que quando eu jogasse meu sinal alternado, tá vendo? Eu jogo meu sinal alternado, ele vai produzir um ganho na saída. Mas o que acontece se eu jogar meu ponto quiescente mais para cima, igual no ponto B, ou mais para baixo, igual no ponto C? Qual que vai ser a consequência disso? Me avisa aí, escreve aí no chat, o que vai acontecer? Quais são as consequências? Eu não consegui ouvir a pergunta. Tudo bem. Ô, Luiz, então é o seguinte. No circuito A, né, na proposta A, o meu ponto quiescente, ele está na metade. Tá? E aí eu falei assim, mas se eu quiser mudar meu ponto quiescente, eu posso fazer o que eu quero. Então eu jogo um ponto quiescente mais para cima, né? Ou vou colocar ele mais para baixo. Quais são as consequências de você não deixar o ponto quiescente no centro da reta de carga e tendê-la aproximada mais para os pontos no final da reta? Né? Isso que seria a pergunta. Quais são as consequências que isso pode acontecer? Ou se, às vezes pode ter vantagem também, né? O corte da onda, professor? Perfeitamente, você vai ter um corte da onda. Porque você pode verificar claramente que no primeiro exercício aqui você tem uma amplitude maior. Tá vendo? Se essa amplitude que vale 10 milivolts, você pode ver que essa outra aqui, ela é 5. Se eu tacar 10 nela aqui, ela vai cortar a onda. Ela vai distorcer. O lado de cá funciona. Né? O lado de cá ele consegue reproduzir realmente os 10 milivolts, igual essa altura aqui, você faz pro lado de cá. Mas pro lado de cá ele vai quebrar, né? Como se você tivesse aqui essa parte quebrada. Isso chama-se distorção. Tá? Então você vai distorcer a onda. Né? Isso é o mesmo princípio. Agora, quem mexe com música, aí, com guitarra, igual de áudio, esse é o princípio da criação do distorcedor de guitarra. Isso é o overdrive. Tá? O que é um overdrive que você liga na guitarra, no amplificador? Nada mais é um circuito que ele pega o ponto quiescente ou joga ele mais para cima da reta ou mais para baixo da reta. Isso que é um circuito distorcedor. Tá? Aí, se eu fizesse aqui no parte do C, né, ele também fugiria do ponto máximo aqui, mas ele também chegaria no ponto meio.
Então, igual eu falei, você só vai trabalhar na função, no jeito B e C, você vai mexer com o distorcedor de guitarra. Aí tem fundamento. É o único também. Tá? Agora, se você vai querer reproduzir o sinal, você vai deixar no ponto quiescente. Perguntas, por favor, curiosidades. Pode falar. Ô, Albert, Sim, pode falar. eu não entendi muito bem a aplicação desse deslocamento do ponto quiescente. Não consegui pegar muito bem, não. Você sabe que é um distorcedor de guitarra? Sim, Pode falar, sabe ou não? sim, sim. Então, só isso. A única aplicação Só para distorcer minha onda? seria essa, cara. Única. O distorcedor de guitarra faz isso. Só para comentar, tá? Então, assim, ninguém trabalha num amplificador que você tem na sua casa aí, o amplificador da vovó, né, da televisão lá, todos eles trabalham no ponto quiescente central, tá? A única exceção que eu conheço é o distorcedor de guitarra, que ele tem o objetivo, na verdade é o fuzz, né? Porque o distorcedor ele tem uma característica um pouco diferente, na verdade ele é o fuzz. O objetivo é exatamente fazer isso com a onda. Minha onda fica quadrada e dá aquele som mais pesado, o pessoal chama de som pesado assim. É isso que eu tô falando. Ninguém trabalha desse jeito, não. Isso é uma situação indesejada. Eu coloquei, foi a exceção. Ô, gente, o Tino, inclusive, vou até mostrar uma coisa interessante. O Tino é tão legal que ele tem aqui. Capaz de fazer, quer ver aqui? Abrir exemplos. Então, no exemplo em Audify Examples. Olha lá, Distortion. Isso aqui é um distorcedor feito com amplificador operacional, né? Gente, olha o que o Tino é capaz de fazer, gente. Pô, tem que tirar chapéu para esses caras, viu, cara? Eu dou uma marcadinha aqui, ó. Eu pego esse VG aqui e eu pego carregar o arquivo Wave. Tá vendo? Eu peguei um arquivo Wave aqui, ó, de uma música normal. Tá vendo, ó? Aqui tudo certinho. Vocês conseguiram ouvir? Dá dando pra ouvir aí? Escreve aí. Ou, não sei se parece o áudio ou só parece o microfone aí. Tá dando pra ouvir aí? Não, né? Deu não? pra ouvir. Ah, sim? Pois é, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar esse áudio, vou jogar nesse circuito aqui, pelo Spice, né, esses diodos aqui vão distorcer a onda aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, e peço para fazer o transitório. Quer ver aqui, ó? 5. Ah lá, ele está processando. Ah lá, o que ele fez? O de cima, não, o de cima é a onda, ó, é a música, ó. Agora, olha só o resultado que ele fez aqui agora. Não está aparecendo muito, não. Mas aí, o que acontece? Ele mexeu na onda. Então, aqui, inclusive, se você eu gosto dessa área, né? De estudar como é que funciona o efeito, aí você começa a estudar. Olha lá, tá vendo? O sinal, ele começou a bater lá em cima. Né? Ele exatamente ceifou a onda principal. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Isso é um sinal distorcido. Tá vendo aqui, ó? Muito bom. Tem um outro software que faz isso também, que é o Microcap. O Microcap também faz isso aqui fantasticamente. Aí você pode, por exemplo, faz de conta que você está com vontade de montar um amplificador, né? Você achou lá na internet um esquemático lá, aí você coloca o esquemático no Tino ou no Microcap, pega o sinal de áudio e aí você analisa como é que vai ser a resposta dele em relação ao alto-falante e tal. Aí você vai rotear a placa, você tem aquele som. Beleza, né? Pô, é bom pra caramba. É maravilhoso esse trem aqui. Bom, então, tá aqui mostrando a situação que a gente verifica de como é que o sinal, né, desse circuito aqui, ele atingiu. Então, assim, ele não pode ser variado demais, né, gente? Porque senão ele começa a querer distorcer, tá? Então, foi esse detalhe. Bom, aí o que acontece? Quando esse sinal é amplificado, vamos colocar aqui, por isso que o Tino é fantástico, ó. Ele tem a análise DC e tem a análise AC.
Tá vendo? Ó? Então, pela análise DC, e o que ele fez? Ele gerou 4,18 volts aqui na base, né? Gerou a corrente de base de alimentação dele, e vai sair 13 volts exatamente aqui na parte do coletor. Agora vamos fazer a análise AC. Nossa, quer dizer que vai fazer a análise AC fácil. Quando eu clico em análise AC, lá, eu joguei 10 milivolts, e aí, ó, entrou uma mixaria, tá vendo? Que os mesmos 10 milivolts passou pelo capacitor aqui, ó, tá vendo? Passou direto. Aí entrou uma corrente de 393 nanoampere. Olha que coisa interessante. Entrou uma corrente de 300 nanoampere, que me gerou uma corrente de 43 microampere. Então você está verificando que a componente alternada ela é extremamente pequena em relação ao contínuo. O contínuo ele dá força para a onda mudar de posição, né? E agora a consequência, agora vem a explicação, a consequência. A consequência é que você entrou com 10 milivolts, e eu vou provar para vocês como é que através de cálculos aqui, esse 10 aqui amplificou o sinal e transformou ele em 43 milivolts. Tá vendo? O sinal foi para 43, ele aumentou 4 vezes. Mas 4 vezes é pouco. É pouco, porque esse capacitor que está aqui, ele foi desacoplado. Lembra que eu falei para vocês que existia aquele o resistor de estabilização, né? Eu falava bastante nele lá. Esse resistor RL é extremamente importante. Ele é importante porque é ele que exatamente você consegue mudar a estabilização do circuito. Quando eu inseri esse capacitor aqui, para o alternado, para o sinal do domínio do tempo, ele vira um curto. Tá vendo aqui, ó? Ele mata um curto em relação a resistor RE. Lá, foi para 500 milivolts, foi para meio volt. Ou seja, você produziu um ganho de 52, né? Porque vai dar 519 por 10, você produziu um ganho de 52. Então, o sinal aqui entrou com 10, ele saiu aqui com 52 vezes maior. Aí você já começa a verificar que ele não está tão em fase. Ele já vai para 112. Né? Você tem um problema de estabilidade aqui, mas não é o objetivo para a gente poder discutir aqui. Tá? Então, sem esse capacitor aqui para derrubar, para mexer na estabilização, vai para 4 vezes. Então, ele ficou até mais estável, que é o 178, 180 graus em relação aqui. Mas essa variação aqui, isso é imperceptível ao ouvido, isso aqui, a gente ignora essa situação aqui. É como se você aplicasse 10 volts e ele atrasasse X graus depois para cá. É mais ou menos o que querendo dizer isso aqui. Tá? Bom, vamos terminar essa parte aqui do cálculo aqui, que é melhor. Senão a gente fica atrasando demais aqui, não dá. Então, o que acontece? Existe, então, uma tensão que ela fica exatamente entre a junção PN do transistor, né? E essa aí é uma tensão de análise AC. Então, a tensão de análise DC ela é 0,7 volts. A tensão de análise CA, né, ela vale 26 milivolts. Tá? Então, esse R aqui é como se fosse a resistência vista da base para o emissor. Tá? Como esse capacitor aqui está em curto, né, e praticamente jogou o R embora. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 26 milivolts dividido pela corrente E. O que é minha corrente E? É a minha corrente IB, beta mais 1. Tá? Então, quando a gente fez a análise DC, né, então vou ter que pegar a análise DC aqui já resolvido, lá dá 16 milivolts. Tá vendo? 16,97. Então, o que eu fiz foi isso, ó, eu dividi o RE por 26 milivolts por 16,97 miliamperes, achei 1,53 ohms. Tá certinho. Tá? Bom, essa é a resistência vista nesses terminais do emissor. Quando ele vai para a base, ele tem que aumentar isso aqui beta vezes. Então, o meu RE final, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1,51 vezes o valor do beta. Tá? Então, eu vou ter aqui, então, o meu RE final. RE final. Ele vai ser o quê? Vezes beta, né? Vezes beta. Ele vai ser o quê? 20, vai ser 1,51
53 ohms vezes 204. Isso dá aproximadamente 311. É o valor que inclusive está até escrito aqui, ó. 311,3. 311,3. Bom, então aí, ó. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma tensão, né? Isso aqui são os dois resistores da base. A gente verifica que a função deles aqui na parte analógica, eles perdem o sentido, né? Porque a tensão já vai direto na parte da base, né? A função deles aqui foi para mexer na parte DC, para fazer aquela diferençazinha de altura, né? E aí, quando eu injeto uma corrente na base aqui, ele me gera uma função dependente dessa corrente de coletor aqui. Essa corrente de coletor aqui, ela depende do beta, que é o 204, vezes a corrente que eu injetei aqui na base. Então, a corrente que eu injetar aqui, ela vai surgir aqui 204 vezes maior. Ela vindo aqui e excitando o resistor de 10K, né, que a gente tem um divisor de corrente aqui, uma parcela vem para cá, outra para cá, eu vou encontrar a tensão ali. Então, vamos ver quanto que isso vai dar. Opa, DC não, tem que ser AC. DC, pá. Ah lá, 595. E aqui deu 519. Então a gente verifica que não ficou exatamente na cabeça certo lá, mas é mais ou menos o modelo aproximado que existe, tá? Que foi feito aqui. Então a gente consegue verificar isso aqui. Porque esse amplificador aqui ficou com um ganho extremamente alto. Se eu pegar aquele anterior que eu dei aula, ele já fica mais próximo. Quer ver aqui? Olha só. Abrir pequenos sinais. Isto. Não. Tá, vamos ver aqui. Os sinais 2, né? Abrir pequenos sinais 2. Vamos ver ele aqui. Isso. Então, olha lá. Quando eu fiz o pequenos sinais, olha lá, eu injetei 1 milivolt, saiu 11 na saída. Tá vendo? Ó? Eu injetei aqui 1 milivolt, deu 11,39. Quanto mais eu forço o ganho, né? Então, nesse caso aqui, ficou quase praticamente 180 graus defasado, ó. Vou estar mostrando aqui certinho, tá vendo? 180. O que acontece? É que o modelo SPICE desse transistor aqui, as retas de carga dele começam a gerar um pouquinho de curva, né? Em determinados pontos. Por isso que ele dá essas variâncias. Então, a principal conclusão que a gente verifica é que a gente não pode produzir um ganho muito alto num único estágio. Você tem que ficar amplificando aos pouquinhos, entendeu? Você vai produzir com o cara 10, depois mais 20 e tal. Não tenta fazer de 1 para 2.000, que você consegue fazer isso aqui, com um amplificador operacional. Aí tudo bem, mas com o amplificador transistorizado, você tem que ter um pouquinho mais de carinho para poder seguir essa situação aí. Tirando os contratempos, né, que acabou o sinal aí e tal, queria perguntar, alguém, bom, igual eu falei, essa parte que a gente passou aqui na matéria foi para finalizar a do semestre anterior, tá? Então eu já terminou tudo mesmo, é o que tinha que passar, né? Não vai ter lista de exercícios dessa parte aqui da matéria, tá? Para a gente poder esquematizar. Alguém queria fazer um comentário, algum pedido? Como é que é aí, por favor? Tá, deixa eu ver aqui. Essa última parte aí é a mais complicadinha, né? Eu não sei se ela é mais complicadinha, porque o que acontece foi o seguinte, a gente estudou a parte contínua do transistor. Então agora, você não pode sair do curso, amplificador, mas você não sabe por que tem um nome de amplificador. Né? O que agora você viu que ele pega um sinal da entrada e ele consegue amplificar e mandar isso para a saída. Tá? Isso é o que a gente conseguiu fazer um detalhe. Então existe uma análise chamada análise AC, que é essa análise que a gente fez aqui com fonte dependente. Tá? Infelizmente
O que aconteceu, o amplificador operacional na prática, eu não sei, com vários transistores conectados internamente. Bom, isso que o Arthur falou é exatamente isso. O amplificador operacional, ele possui, tipo assim, a versão básica, né? Tem lá uns 10 circuitos desse interno dele lá, todos calculados da melhor maneira possível, não gera distorção nenhuma, e ele te dá a resposta na saída. Então, você consegue fazer ganhos, assim, bastante excitáveis na parte do computador operacional, né? Então, esse que é o detalhe. Então, igual eu falei, no curso de engenharia de controle de automação, é importante que vocês entendam que o transistor, ele conseguiu amplificar um determinado valor que foi inserido na sua entrada, tá? Então, ele fez aqui, ó, um aumentou 10 vezes, outro aumentou 4 vezes, outro aumentou 52 vezes. Quando você aumentou 52 vezes, aí você corre o risco realmente de não ter o sinal bonitinho reproduzido na saída lá, né? Que pode estar, inclusive, contaminando lá. Entre aspas, aí quando você faz os ganhos ficarem até menores dentro da parte da reta de carga, você consegue ter um circuito melhor aplicado ali, tá? E eu falei, isso aqui não cai em score nenhum, tá, gente? Isso aqui tá tudo feito aqui. Deixa eu ver aqui, que já tá mais ou menos no esquema. Vamos ver, vamos ver. Leandro Samuel, boa noite. Boa noite. Tranquilo? Alguma coisa a reclamar? Né? Hoje a aula foi bem tensa. Hoje a aula foi Essa complicada. parte de amplificador é mais complicada, sabe? Eu não consegui pegar direito, não. Tá. Mas igual eu falei, isso aqui não cai em nada não, tá, gente? Só para explicar o que aconteceu. Deixa eu ver aqui e tal. Luiz Fernando. Boa noite. Boa noite. Você viu o amplificador de pequenos sinais lá com o Thiago? Desculpa, não entendi. Você aprendeu o amplificador de pequenos sinais com o Thiago no técnico? Eu vou falar, posso ser que eu vi, mas não tô lembrado não, porque já tem um tempinho, né? A gente que só vê a teoria e não utiliza na prática, esquece, né? Acaba esquecendo. Tá certo, então. Mas igual eu tô falando, gente, vai ter exercícios iguais aqui no final do semestre, seria bom treinar. Não entendi, Arthur, sua pergunta. Você tá perguntando se vai ter score para essa... É isso que você tá perguntando, Arthur?